problema. Então isso é muito importante, porque a gente vai ver em alguns momentos, na construção da teoria espírita, justamente os espíritos mostrando os limites dessa teoria. Isso é muito fundamental. Porque se eu tentar ir além dos limites que a própria teoria coloca, eu vou gerar sistemas contraditórios. Então eu vou estar gastando tempo tentando resolver o problema, que eles já disseram que eu não consigo, eu vou gerar mais problemas e não vou sair do lugar. E, ao mesmo tempo, eu vou deixar de tratar daquilo que eu posso tratar e que vai me lançar no futuro na condição de ter a possibilidade de resolver o problema. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando os espíritos colocarem limites e levar a sério isso. Porque senão a gente fica criando sistemas. São tentativas de explicação que não dão conta de explicar satisfatoriamente todos os pontos da questão e gera contradição. Então eu tenho que pegar as noções que eles deram de Deus e prosseguir para outro assunto, que eles vão dizer, começai por vós mesmos, né? Esse é um assunto que a gente pode aprofundar mais, que é o estudo de si mesmo. Então, os espíritos superiores já deram a informação, e é óbvio que o intelectual, o estudioso, ele pode tentar continuar, que é o que muitas vezes fazem os filósofos, né? É da natureza da filosofia, o filósofo ele fica tentando criar sistemas, mas ele não sai do lugar. E os espíritos estão explicando por que isso acontece. É porque com o uso da razão do espírito imperfeito, que falta um sentido, que ele só adquire quando é espírito puro, ele não consegue, ao não ter a ferramenta, ele não consegue resolver a questão. Então, por que que geralmente o filósofo ele continua tentando criar sistemas para entender essas questões sobre Deus? Porque ele não tem a informação de uma revelação espírita, de alguém que já sabe que eu vou poder solucionar o problema no futuro, porque para ele não há futuro, porque para ele não há espírito, porque para ele não há a evolução do espírito. Então, por isso que ele fica tentando agora achar o problema, porque para ele só há o agora. Ou a ideia que ele faz de futuro não é como o espiritismo apresenta. Então, ele só tem, a gente só tem enquanto espírito imperfeito encarnar no corpo a razão e a vida presente. É isso que eu vou usar, a minha razão, agora para tentar solucionar o problema. Agora, com o espiritismo, por que faz sentido eu entender isso que os espíritos dizem de não tentar ir além? Porque eu tenho um futuro por espiritismo. Então faz todo sentido eu aceitar o que os espíritos estão dizendo. Que eles já me disseram, somente quando eu me torno espírito puro, eu vou poder resolver a questão. Então, como eu tenho a ideia de uma evolução onde eu vou me tornar espírito puro, eu posso esperar para resolver a questão, eu posso atender ao que os espíritos orientam, não tentar ir além. Que é isso que faltou para os filósofos. Por isso que eles tentam resolver agora o problema. Então vejo que o espiritismo ele tem um caminho diferente para tratar do assunto. E inclusive para deixar a definição do problema total para depois. Porque para o espiritismo há um depois comprovado. Então essa parte da revelação espírita acrescenta muito, né? E ele diz, e ele já dá os argumentos caso eu queira ir, digamos que eu não aceite, né? A recomendação deles de não ir além. Eu tente entender mais a fundo a questão de Deus sem poder. Ele já diz, ó, não vos percais num labirinto de onde não lograria sair. A gente entra num labirinto
A razão começa a entrar no labirinto que ela não consegue achar a solução. Ela começa a entrar em contradição. É o exemplo que a gente dá da ideia, por exemplo, quando a gente pega a ideia de causa, né? Causa e efeito. Aí, quando eu penso a ideia de causa primeira, é uma causa que não é causada, mas a razão tem que sempre procurar uma nova causa, uma nova causa. Nota que começa a entrar em contradição. Eu tenho que abandonar essa prática de tentar usar a razão para resolver isso, porque justamente a razão do espírito imperfeito, ela derrapa nesse empecilho. Assim é quando eu tento entender Deus de uma maneira mais profunda. Eu começo a tentar criar, usar a linguagem, a tentar criar metáforas que não me dão. Por isso que ele diz, aí ele diz o resultado de eu insistir, né? Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos. E aí ele define aqui, é muito importante porque tem uma definição de orgulho na própria questão. Os espíritos definem que é orgulho. Acreditar saber quando na realidade nada saberis. Essa é uma definição muito boa de orgulho. O orgulho faz você acreditar que você sabe quando na verdade você não sabe. E é muito difícil sair do orgulho. Por quê? Porque você acredita que sabe. Se você acredita que sabe, você não abandona, porque você acha que sabe. Né? E aí nunca aprende de verdade, porque acha que sabe. Então nota que é um círculo vicioso. E eles estão avisando justamente sobre isso. Então eles vão dizer para Kardec aqui, que se contente com essas noções que eles deram de Deus e que parta para o estudo de si mesmo, né? Das vossas imperfeições, que será mais útil. E a gente vai ver que é justamente aí que Kardec vai encerrar o capítulo. Kardec fez exatamente como os espíritos orientaram. Ele entendeu realmente a impossibilidade. Os espíritos já disseram, se você não for espírito puro, você não vai entender mais do que isso. Então ele abandona de tentar criar mais sistemas e se perder no labirinto, e ele vai logo aqui, já nas próximas questões, encerrar o capítulo. E aí ele vai trocar de assunto. Aí ele vai para outros assuntos, que daqui a pouco a gente vai ver também que há novas limitações, até que ele vê que realmente o único estudo que ele vai poder aprofundar com os espíritos é o das nossas imperfeições. É por isso que o espiritismo vai desenvolver uma teoria do espírito e terminar essa teoria falando da teoria moral. Porque é essa realmente a única que a gente pode tratar. Enquanto eu estou preso na escala espírita na terceira ordem, eu não dou um salto para a segunda, eu não consigo resolver as outras questões que Kardec propõe para os espíritos. E eles vão deixar claro, olha, enquanto não sair do espírito imperfeito, não adianta. Então nós vamos atacar o quê? Sair do estágio do espírito imperfeito. Nota como é muito coerente a proposta. E a gente tem que respeitar esses limites teóricos. A gente vai ver que foi por muitas vezes não entender essas limitações que a gente, no movimento espírita, ficou criando sistema. A gente vai ver isso depois sobre outros assuntos. Os espíritos vão dizer, não vades além. Há vários, a Deus é um desses assuntos. Vão ter outros. Senão a gente vai cair em contradição, como caiu. A gente, em diversas áreas, às vezes o movimento espírita estudando Deus. Eu lembro que há algum tempo atrás teve alguém que estava nos vendo aqui que fez uma pergunta muito interessante sobre a questão de Deus estar fora do universo e o pensamento dele estar dentro, uma coisa assim. E eu lembrei dessa questão 14. O nosso espectador ele estava fazendo algo que a questão 14 diz para não tentar fazer. Ele estava tentando imaginar, criar uma imagem de como seria Deus no universo. Então ele está tentando fazer algo que os espíritos dizem, não vades além. Deus existe, tem os seus atributos e ele não é o universo. Ele é a causa do universo. Mas ele não se confunde com a criação. Ele está no universo, mas ele não é o universo. Então, eu ficar tentando imaginar, eu separar um pontinho aqui, mais para cá, na esquerda, tá Deus. Aqui, mais para cá, começa o universo. Se tu tentar fazer esse tipo de raciocínio, é exatamente o que eles estão dizendo. Não vades além. Que aí tu quer usar
A gente quer usar as nossas